Foi lançado em BH o livro reportagem A Morte do Diplomata, um mistério arquivado pela ditadura. É a história da morte mal explicada do diplomata brasileiro Paulo Dionísio de Vasconcelos. O trabalho traz informações inéditas sobre o caso e o período do autoritarismo no Brasil. O diplomata morreu quando servia na cidade de Haia, na Holanda, em 1970. Quem tomou para si o desafio de tentar desvendar esse mistério foi o jornalista Eumano Silva, que é também coautor do livro Operação Araguaia, Os Arquivos Secretos da Guerrilha. Muito bem-vindo, Eumano. Obrigado. Eumano, vamos primeiro situar o telespectador, né? Eu queria que você fizesse uma sinopse, uma rápida sinopse do que é o livro. O livro conta a história desse diplomata, Paulo Dionísio de Vasconcelos, um personagem mineiro. Ele nasceu aqui em São Domingos do Prata. Como você. Eu sou mineiro de Iturama, de Triângulo Mineiro. O Paulo Dionísio é irmão de um personagem bastante conhecido na política de Minas Gerais, que é o ex-ministro de Minas e Energia, Paulino Cícero de Vasconcelos. Foi também presidente da Uzi Minas, foi secretário de governo aqui em Minas Gerais. Ele morreu, o Paulo Dionísio, no dia 4 de agosto de 1970, e ele apareceu morto dentro do carro dele, numa rua tranquila da cidade de Haia, onde ele servia. Essa foto aqui na capa tem a ver com... Sim, com o carro onde ele foi encontrado morto, era o carro dele. Um carro que ele comprou na Holanda, um Lancia, e que ele apareceu morto dentro desse carro numa tarde de uma terça-feira em que ele deveria ter voltado para casa. Então. É uma foto original. Não é uma reprodução. Não é uma reprodução. O livro todo não tem ficção, embora ele tenha sido escrito numa linguagem de livro policial, com um mistério, um inspetor, investigação, perícia, depoimentos, mas ele não tem ficção. O livro é todo baseado em documentos, principalmente documentos do Itamaraty. Também tem documentos da família, documentos pessoais do Paulo Dionísio. Também entrevistei muitas pessoas que se relacionaram com Paulo Dionísio, ou aqui no Brasil, ou mesmo em Haia. E também usei muito as reportagens feitas na época. O caso foi bastante divulgado, tanto pela imprensa brasileira quanto pela imprensa estrangeira. Agora, então, é um mistério, não é? Ficaram muitas dúvidas sobre a morte dele. Bom, mas antes de você entrar nesse mérito, eu gostaria que você explicasse como é que essa história chegou para você. Por quê? Por que essa história? Sim, eu soube dessa história há mais ou menos 5 anos. Durante a Comissão Nacional da Verdade, por 6 meses eu prestei uma assessoria para a Comissão Nacional da Verdade. E nessa época eu fui procurado por um amigo, também jornalista, que me perguntou se eu conhecia essa história. Porque sempre a família e outras pessoas tinham uma dúvida se teria alguma motivação política, se faria parte de alguma execução, de algum grupo, ou mesmo pela repressão política brasileira. E, em função disso, esse caso, depois eu saí da Comissão da Verdade. 2 anos atrás eu decidi investir em alguns projetos pessoais meus, em grandes reportagens. E essa foi a primeira. E eu escolhi essa por eu achar que ela tinha elementos para se contar uma história interessante do ponto de vista do leitor, mas que também ajudasse a mostrar coisas desconhecidas daquele período do Brasil, do período da ditadura. E um interessante também, o fato é que se trata do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, que é um órgão mais fechado, um órgão de grande tradição e que se sabe muito pouco da atuação do que aconteceu durante a ditadura com esse órgão. E o livro um pouco trata bastante disso. Você falou daquilo que fazia acreditar que tinham motivações, que teriam motivações. Explica para a gente o que você descobriu sobre a morte de Paulo Dionísio, né? E que motivações seriam essas? O Paulo Dionísio vivia muito pressionado. Ele deixou um diário, um dos documentos deixados, que eu usei no livro, é um diário que ele deixou os últimos 9 meses de vida. Ele escrevia um diário praticamente todos os dias. Então ele dá muitas pistas dos problemas, das coisas que o afetavam. E um dos fatos é que naquele período ele estava sendo muito pressionado para monitorar as viagens do Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, que naquele período fez muitas viagens pela Europa denunciando torturas, prisões aqui no Brasil. E ele era muito vigiado pelo governo militar. E o Paulo Dionísio foi várias vezes acionado para
buscar as entrevistas que ele fazia, até chegou um momento em que chegaram a pedir que ele fosse a uma reunião, de uma forma meio clandestina, mas ele acabou não indo, o embaixador decidiu que ele não deveria ir. Isso era uma coisa que incomodava ele. Sim, isso era uma coisa que o incomodava muito. E outros problemas que, a partir de determinado momento, passaram a afetá-lo mais do que um problema especialmente, que é uma questão telefônica, uma questão burocrática, um telefone dele que tinha ficado em Brasília, e esse telefone gerou uma dívida que o Itamaraty pagou. O Itamaraty cobrava, fazia algumas cobranças relacionadas a esse telefone, e isso o angustiou muito. Angustiou de uma maneira que as pessoas não entendiam por que ele estava tão angustiado com aquilo. Se tinha outros fatores que estavam afetando o comportamento dele, afetando a situação dele. Só para esclarecer, que acho que na verdade Claro. A gente não disse isso ainda, no dia que ele morreu, nesse 4 de agosto, o corpo dele foi encontrado, não é isso? Dentro do carro, num parque. Numa rua, ao lado de um parque. E houve a perícia, como você falou, né? E a conclusão foi que ele se suicidou, que foi suicídio. Houve uma primeira conclusão, sim. Eu não fico contando muito os detalhes do desdobramento da morte dele em si, porque, sim, tem esse fato. Essa conclusão da polícia que veio um pouco tardia e surpreendeu, porque no primeiro momento não havia nenhuma arma ao lado que pudesse ele ter usado para suicidar. Então, essa arma que teria sido usada só apareceu depois. Eu vou deixar o suspense para como é que isso apareceu. Não precisa contar isso. Mas o fato é que Mas depois... só porque claro, faz parte, é importante. Essa discussão de foi morto ou não Isso, ou exatamente, se matou. ou se matou. E depois, para aumentar um pouco o mistério, menos de um mês depois da morte dele, chegaram algumas cartas, principalmente uma carta ameaçadora contra Paulo Dionísio e de remetentes desconhecidos. E aí vem o fato que como que o livro explora bastante isso, como o Itamaraty agiu em relação a essas cartas, que aí eu acho que mostra bem como o Itamaraty atuava naquele período em que tinha mais preocupação em abafar as questões que pudessem gerar alguma crise. Uma coisa importante, naquele período, é importante situar, vivíamos em plena Guerra Fria, o Brasil vivia o auge da ditadura e a América Latina toda passava por muita conturbação política. Em vários países, como Guatemala, Uruguai e mesmo o Brasil, aconteceram sequestros de diplomatas, de embaixadores, até mortes de alguns, como foi o caso um embaixador alemão que foi morto na Guatemala. Então havia uma tensão no meio diplomático sobre o que poderia acontecer. Isso, de certa forma, talvez explique um pouco esse comportamento da diplomacia brasileira, que foi mais para abafar o caso do que propriamente para descobrir o que de fato aconteceu, principalmente até depois em relação a essa carta. Foi muito difícil levantar esse material? Eu tive uma grata surpresa no Itamaraty. O Itamaraty é um órgão, só um parêntese, né? Ele não é para nós, assim, a gente não tem muita informação de como é que se trabalha, né? Hoje tem umas facilidades, porque nós temos uma lei de acesso à informação que facilita hoje o acesso. A família do Paulo Dionísio, que a participação da família é que ela passou a colaborar com o meu trabalho, mas é um projeto individual meu. A família não tem nenhuma participação no meu projeto. O projeto é um projeto independente. Mas a família ajudou. A família me passou uma procuração que me autorizava a acessar qualquer documento relacionado ao Paulo Dionísio que tivesse no poder público. Então, com isso, eu tive uma certa facilidade, sim, e eu fiquei... Foi uma boa surpresa, a qualidade dos documentos para mostrar esse modo de agir do Itamaraty naquele período. Então, como fator positivo da minha pesquisa, o principal foi a qualidade desses documentos do Itamaraty. Agora, só uma curiosidade, você se referindo à família, é interessante dizer que ele era um homem muito jovem. Sim. E deixou filhos, não é? Sim, uma situação dramática, porque ele tinha uma filha de 2 anos, ele é casado com Maria Célia de Almeida, que é filha de um deputado federal mineiro também, Manuel de Almeida. Então, os dois eram de família tradicional na política mineira. E ele e a Maria Célia estavam há 1 ano e pouco, que eles estavam na Holanda, eles tinham uma filha, a Manuela, de 2 anos e pouco. Era a primeira vez que ele saía, né? Era a primeira vez. Missão no exterior, sim, ele tinha ficado 2 ou 3 meses apenas na Guatemala, um período substituindo uma pessoa que tinha saído. Mas isso foi temporário apenas. Mas como posto efetivo, o primeiro ele era o segundo secretário, era o terceiro posto na embaixada, segundo secretário da embaixada. Então, assim, a família ajudou muito nessa... Você disse que ele tinha uma criança de 2 anos? Isso, sim. Ele tinha e a Maria Célia, a esposa dele, que
ficou viúva, ela estava grávida de 9 meses. A segunda filha deles nasceu uma semana depois da morte dele. Então, a situação para a família era uma situação muito dramática. A Maria Célia veio da Holanda para cá, assim, numa situação muito delicada dentro do avião. Teve alguma coisa que te deixou mais intrigado nessa busca, assim, algum aspecto que você destacaria? Olha, sem querer, assim, a atuação da fazer embaixada. com que você conte o livro. Não, mas eu conto, eu estou aqui para contar uma parte, né? A atuação da Embaixada do Brasil em Londres, ela é muito estranha. Ela é uma atuação muito ostensiva no sentido de defender os interesses da ditadura, e aí tem elementos novos das relações do embaixador e de um outro diplomata brasileiro em Londres com órgãos ingleses. É porque Londres acaba entrando na história. Entra na história. Você não precisa contar por quê, na história. Mas Londres acaba entrando na história e daí essa parte. Então, a atuação do embaixador especialmente, muito ostensiva na defesa da ditadura. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Não eram fatos que eu esperava encontrar, eu não estava atrás disso, mas que na pesquisa eu cheguei, e como eram fatos correlatos e a morte dele acaba resvalando um pouquinho os desdobramentos para a Inglaterra, então se tornou importante tratar de como foi essa atuação da embaixada inglesa. Quem era o embaixador? Sérgio Corrêa da Costa. Na época, genro do Oswaldo Aranha, que é um dos nomes mais importantes da história do Itamaraty. E o embaixador do Brasil em Haia era Ribeiro Eiras, Carlos da Ponte Ribeiro Eiras. Agora, você mencionou esse trabalho do Paulo Dionísio, que era cobrado dele que ele fizesse, né, de acompanhar o monitoramento, de vigilância. Então ele tinha um trabalho, a gente pode entender por aí que as embaixadas brasileiras estavam sendo usadas pela ditadura, enfim, para espionar os brasileiros no exterior? Sim, a palavra espionar é até um pouco forte, né? Mas imaginamos o seguinte, as embaixadas tinham, principalmente essas maiores, tinham os adidos militares, que eram agentes de informação, né? Pessoas que ainda hoje, quando adidos militares nos países, são pessoas que trabalham com informação, pessoas que se envolvem nas crises, pessoas que procuram relações com as polícias locais, são pessoas que têm esse tipo de interface. Nessa época, muito mais. Se havia uma Guerra Fria, se havia o próprio interesse na Europa, de que olhava-se muito para a América Latina. Tem alguns casos interessantes dessa perseguição, alguns casos que são tratados de uma maneira um pouco mais passageira, mas tem, por exemplo, um importante intelectual brasileiro, Mário Pedrosa, que foi um intelectual trotskista, crítico de arte, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores já na década de 80. Ele tinha um dos casos de perseguição interna do Itamaraty. O caso mais grave interna é uma prisão que teve do Miguel Darcy de Oliveira, um embaixador, um diplomata brasileiro que servia em Genebra, foi chamado ao Brasil e aquilo foi preso, ele ficou 40 dias preso. E ele foi preso porque ele distribuía informações sobre tortura, sobre prisões. Ele fazia denúncias, mas não públicas. Exatamente, ele distribuía para a imprensa, ele fazia esse tipo de trabalho, né? Esse personagem, por causa dele, muita coisa aconteceu em desdobramento, havia essa rede de distribuição de informações, e acho que isso mostra bastante o que foi essa atuação do Itamaraty. Você acha que tem muita história da ditadura que ainda não foi alcançada, até pela Comissão da Verdade e por pessoas como você que se debruçaram, né, nessa busca? Certamente tem. Talvez não existam mais, ou talvez nunca tenham existido, documentos específicos como se gostaria que existisse. Por exemplo, no caso das mortes, dos desaparecimentos, é pouco provável que existam documentos dizendo quem matou um opositor da ditadura, onde foi enterrado. É difícil imaginar que esse tipo de documento exista. Mas documentos que mostram a atuação, que mostram detalhes, que mostram principalmente essas questões de perseguição, eu não tenho dúvida de que tem muito. Assim, há milhares e milhares e milhares de páginas de documentos não pesquisados até hoje. A Comissão da Verdade avançou em alguns aspectos, mas foi um prazo curto. Não teve a colaboração dos militares. Sem a colaboração dos militares é muito difícil imaginar que se vai avançar alguma coisa, porque foram eles que fizeram. Então é muito difícil imaginar que se descubra alguma coisa sem a participação deles.
Você é coautor do livro Operação Araguaia, né, Os Arquivos Secretos da Guerrilha, um livro que ganhou o Prêmio Jabuti de livro-reportagem em 2005, né, e que traz aí informações significativas sobre a guerrilha e os personagens que acabaram quase todos mortos. Você vê conexão entre essas duas histórias? Claro que além do óbvio, não é? Que são personagens que de alguma forma estavam inseridos dentro daquele contexto do regime militar, da ditadura militar, mas você vê alguma conexão? São histórias muito diferentes. O ambiente é diferente, né? Você tem um ambiente dentro da selva amazônica, ao lado de um rio, de rios, né? Perto de rios, enormes rios, e um ambiente rural, né? Um ambiente inóspito. Esse não, esse é um ambiente, o ambiente do Itamaraty, o ambiente das embaixadas, o ambiente dos gabinetes. Então há uma diferença muito grande a começar do ambiente. O livro do Araguaia, havia quase que uma demanda pelo livro. Os brasileiros sabiam que aconteceu uma guerrilha, sabiam que era uma coisa de proporções grandes, mas não tinha muito detalhamento. E a documentação do livro do Araguaia, ela conseguiu mostrar muito desse detalhamento de como aconteceu, como as coisas foram ocorrendo passo a passo no Itamaraty. Nesse caso não, era um caso que estava adormecido, a não ser a família e os amigos não tinham uma expectativa, as pessoas não se lembravam mais dessa história. Foi bastante noticiada na época, mas depois disso não foi mais. Então, esse livro é bem diferente. São histórias, embora tenha a conexão, que era a mesma ditadura, e as duas coisas tinham a ver com aquele ambiente de lei de segurança nacional, né? Da perseguição em nome da lei de segurança nacional, que é o inimigo interno, os militares tinham muita preocupação com os comunistas, com os opositores, todos eram tratados como comunistas, na verdade. Então, eu não vejo muita conexão nas histórias, são histórias diferentes, mas o que tem de comum é isso, assim, esse sistema fechado, autoritário, ditatorial e que não media esforços para se impor. Agora, a Haia é onde tem o Tribunal Internacional, Sim, não é? sim. Isso, de alguma forma, essa embaixada tinha alguma especificidade relacionada a isso? Não? Não, impressionante não. Eu até pesquisei isso, perguntei para as pessoas até que serviam lá na época. E, na verdade, a Haia, ela é uma embaixada, ela não é das embaixadas consideradas as embaixadas top pelos diplomatas. Não é uma embaixada que os diplomatas sonhem em ir para lá. A importância de Haia, da cidade de Haia, está no fato de... Está no fato de ter tido, o Rui Barbosa, né? Porque teve o Rui Barbosa que fez o discurso, o Rui Barbosa que defendeu uma maior participação dos países, não a concentração nas superpotências, uma distribuição maior dos poderes, isso no início do século passado. Então ela tem essa importância simbólica, mas os diplomatas não sonham ir para Londres, sim, Nova York. Ele estava ainda também no começo de carreira, né? Sim, ele entrou no Instituto Rio Branco, que é de formação do Itamaraty, ele entrou no início de 64, ele se forma diplomata no início de 66, então ele tinha 4 anos de diplomacia. Temos então muitas histórias para contar, muitos segredos ainda para buscar? Temos. A ditadura, ela, por definição, ela é uma coisa sombria, que esconde, né, que não tem transparência. Então, acho que até no momento como hoje, em que há uma discussão política muito grande, de muita polarização, acho que é interessante os brasileiros conhecerem bastante o que aconteceu de fato na ditadura. Nesse caso, temos um funcionário público que não era um esquerdista, não era uma pessoa que pegasse em armas, não era uma pessoa que estivesse em listas de organizações políticas radicais, era um funcionário de uma família tradicional, de uma família classe média, com importância política no interior de Minas. Mais elitizada. Mais elitizada e um diplomata, um diplomata que sobre os depoimentos sobre ele, não depois que ele morreu, até depoimentos anteriores à morte dele, são depoimentos importantes sobre... Era um diplomata de boa formação, não havia uma razão específica, em princípio, para se imaginar que essa pessoa pudesse sofrer as pressões. E essa questão, principalmente do Dom Helder Câmara, que o pressionou muito e que o incomodou bastante. Então, um resgate desse, você diria que é um sempre alerta em relação a manter a nossa democracia, né? Com certeza. Acho que é importante a gente conhecer o passado para a gente não deixar que ele se repita. Eumano,
Boa sorte com o seu novo filho. Muito obrigado. Muito obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, uma oportunidade muito boa poder falar sobre esse livro aqui. Eu conversei então com Eumano Silva, autor do livro A Morte do Diplomata, um mistério arquivado pela ditadura. Um trabalho investigativo que durou 2 anos e que que busca, né, desvendar esse mistério em torno da morte de Paulo Dionísio Vasconcelos. O Eumano é também autor do livro Operação Araguaia, os arquivos secretos da guerrilha, e trouxe para nós uma reflexão, inclusive, sobre esses assuntos, essas histórias mal explicadas ainda, tantos anos depois, 30, 40 anos depois da ditadura militar no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.